Olá! Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos resolver limites, exercícios resolvidos, limites infinitos. Então nós trouxemos dois exemplos, né? Na letra A, o limite quando t tende a mais infinito, de 3 menos 5t na quinta sobre 3t na quinta menos t ao quadrado, e na letra B, o limite quando x tende a menos infinito, de x na sexta mais x na quarta menos 2x mais 2x ao cubo, dividido por x na quinta mais 2x ao quadrado. Vejamos então a letra A. Bem, na letra A, então, é calcular esse limite, um limite infinito, de uma divisão de polinômios. Então a primeira dica já de cara para vocês é o seguinte, quando vocês tiverem, prestem bem atenção nisso, um limite, quando que a variável está indo a mais infinito, que a variável no caso específico aqui é a variável t é a nossa variável, quando a variável ela estiver indo para mais infinito e eu tiver numa divisão de polinômios, informalmente, basta pegar o termo de maior grau do numerador e do denominador e avaliar esse limite. Como assim? Se nós olharmos aqui, o termo de maior grau do numerador é o 5t na quinta. E o denominador é o 3t na quinta. Então, na verdade, nós vamos fazer o limite desses dois termos aqui. Vamos pegar o sinal também. Então, informalmente, Informalmente, é como se eu pegasse o limite, resolvesse esse limite aqui, avaliasse só os termos de maior grau. Então, fazendo esse cálculo informal, você vai ter o resultado daquele limite. Então, fazendo esse cálculo, o que nós teríamos? Olha, aqui, se vocês perceberem, a gente pode simplificar. Ou seja, aquele t na quinta pode cortar com esse t na quinta. Então, na verdade, esse limite, quando o t começa a aumentar muito, como essas potências t na quinta elas vão se anular, você vai ter que o resultado vai ser menos 5 terços. Vejam, isso aqui é de uma maneira informal, ok? A maneira informal de você calcular esse limite, pegar sempre as potências de maior grau, tanto do numerador quanto do denominador. Lembrando, isso só vale para polinômio. E isso só vale quando o t tende a mais ou menos infinito. Tá, mas como é que seria então a forma formal? Isso aqui é só para vocês entenderem que o resultado vai dar menos 5 terços. Formalmente, resolver esse limite é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente dividir tudo pelo maior grau, tanto do numerador quanto do denominador. No caso específico, o maior grau que aparece tanto no numerador quanto no denominador é o t na quinta. Então nós vamos dividir tudo por t na quinta. Então eu vou reescrever esse limite. Então nós vamos reescrever esse limite como limite quando o t tende a mais infinito. Então vamos dividir tudo por t na quinta. Então vai ficar o quê? 3 sobre t na quinta menos t na quinta sobre t na quinta é 1, então vai ficar menos 5, tudo isso dividido por 3. T na quinta sobre t na quinta vai dar 3, e t ao quadrado sobre t na quinta vai dar 1 sobre t ao cubo. O que nós fizemos daqui para cá, só para ficar bem claro para vocês. Essa passagem daqui para cá, eu dividi tudo por, dividimos tudo por t na quinta. Agora, fica mais fácil analisar o limite, porque o limite da divisão é a divisão dos limites. Então eu posso analisar só o numerador e o denominador e separar aqui. Então, na verdade, eu posso separar até em 4 limites, se vocês quiserem. Então observe como é que vai ficar o numerador. Isso aqui eu posso reescrever como limite, onde o t tende a mais infinito. Agora é só usar as propriedades. Posso separar aqui o numerador, limite da soma é a soma dos limites. Então isso aqui ficaria menos limite quando o t tende a mais infinito de 5, ele menos sai para fora, e tudo isso dividido por, veja que eu já usei duas propriedades aqui. O limite da divisão é a divisão dos limites, e o limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso separar aqui 4 limites, resolver 2 no numerador e 2 no denominador. E agora vai ficar bem claro para vocês para onde é que vai esse limite. Veja que aqui eu estou fazendo a forma bem formal. O resultado a gente já sabe que vai dar 5 terços. Mas só para vocês entenderem como é que eu chego formalmente nesses 5 terços. Observe, no limite, quando t tende a mais infinito,
3 sobre t na quinta, isso aqui vai para zero. Ó. Por que esse termo vai para zero? Sempre que eu tiver uma constante, limite, né, quando t, ou qualquer variável, né, for para mais infinito, de uma constante c dividido por uma potência de t, seja lá que potência for, um t na n aqui, onde aqui o n, vamos botar que pertence aos naturais, e c pertence aos reais, isso aqui sempre vai ir para zero. Por quê? Claro, eu tenho uma coisa fixa no numerador dividido por uma potência de t na n no denominador. Então é uma coisa fixa dividido por uma coisa muito grande. Tanto positivo como negativo, né? Que poderia ser mais ou menos infinito. Porque ou ela vai para zero pela direita ou pela esquerda. Então é essa propriedade que eu estou usando ali. Eu posso tirar isso aqui daqui. Da mesma forma, ó, para onde é que vai esse limite aqui? O limite quando t tende a mais infinito de 1 sobre t ao cubo. Mesma coisa. À medida que t começa a crescer muito, 1 sobre uma coisa muito grande, ao cubo ainda vai ficar maior ainda o denominador, isso aqui vai começar a tender a zero. E o limite de uma constante é a própria constante, quer dizer, o limite quando t tende a mais infinito de 5 é o próprio 5, e o limite quando t tende a mais infinito de 3 é o próprio 3. Então isso aqui vai dar 5, dar o sinal menos 5 terços. Tá? Esse é o resultado então formal desse limite. Vou fazer a letra B. Então a letra B ela é bem análoga. O que a gente vai fazer? Como eu tenho uma divisão de polinômios, né? Tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, e x está indo a menos infinito, mesma coisa. Eu vou analisar sempre os termos de maior grau. Então, informalmente é como se eu analisasse esse limite aqui, certo? Então, na verdade, informalmente, vou botar até as aspinhas aqui, seria calcular o limite quando o x tende a menos infinito de x na sexta sobre x na quinta. Eu posso simplificar, né? X na sexta com x na quinta. Posso simplificar. Isso aqui vai ficar... Na verdade, eu posso reescrever isso, deixar mais claro, né? É o limite quando o x tende a menos infinito de x. X na sexta dividido por x na quinta vai dar o próprio x. Tá, e agora para onde é que vai esse limite, né? Quando o x tende a menos infinito, por onde é que vai o x? Olha, à medida que x começar a ser um valor bem grande, negativo, isso aqui vai a menos infinito. Né? Vai a menos infinito. Então esse é o resultado que vai dar esse limite. Isso é a maneira informal. Vamos fazer agora formalmente, só para vocês entenderem. Eu vou até apagar isso aqui. Como é que eu faço formalmente esse limite, o cálculo desse limite? É bem simples, ó. Análogo ao anterior. Vamos dividir tudo pela maior potência. Qual é a maior potência que aparece nessa função? É o x na sexta. Tá? X na sexta é a maior potência. Então eu vou dividir tudo por x na sexta. Então isso aqui na verdade vai ser o limite de x tendendo a menos infinito. Então eu vou dividir tudo por x na sexta. Então vai ficar 1. X na 4 dividido por x na sexta vai dar 1 sobre x ao quadrado. Mais 2. X ao cubo dividido por x na sexta vai ser 1 sobre, né, x ao cubo. Mesma coisa no denominador. X na quinta dividido por x na sexta vai dar 1 sobre x. E 2x ao quadrado dividido por x na sexta é 2 sobre x na quarta. Acho que ficou bem clara essa passagem que eu fiz aqui. Eu dividi tudo por x na sexta. Daqui para cá, nós dividimos tudo por x na sexta. Tanto no numerador quanto no denominador. E agora, de novo, né, eu posso separar isso aqui em 5 limites, se eu quiser. O limite da divisão é a divisão dos limites, e o limite da soma é a soma dos limites. Pode separar, então, em 5 limites. Primeiro, o limite da divisão é a divisão dos limites, e o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou separar isso aqui. Vai ser o limite, quando o x tende a menos infinito de 1, mais o limite, quando o x tende a menos infinito de 1 sobre x quadrado, e por fim o limite quando o x tende a menos infinito de 2 sobre x ao cubo. Tudo isso dividido por limite, tudo isso dividido pelo limite quando o x tende a menos infinito de 1 sobre x, e mais o limite quando o x tende a menos infinito de 2 sobre x a quarto. E agora eu posso calcular separadamente cada limite e obter o resultado final. Como nós vimos, né, o limite de uma constante é a própria constante. O limite, quando x tende a menos infinito de 1 sobre x ao quadrado, é uma coisa fixa sobre uma coisa muito, muito grande. Como aqui é ao quadrado, né, isso vai ficar positivo.
Mas independente, né, se fosse positivo ou negativo, isso aqui está tendendo a zero, porque é uma coisa fixa dividida por um valor muito grande, independente se é positivo ou negativo. Ele vai tender a zero ou pela direita ou pela esquerda. Da mesma forma, quando x tende a menos infinito, 2 sobre x ao cubo também vai para zero, porque o denominador vai ficar bem valor muito grande, né, um valor muito alto, negativo. Esquecendo o sinal, né, seria um valor fixo dividido por uma coisa muito grande, é uma coisa muito pequena, só que negativa. Então ele está tendendo a zero pela esquerda. 1 sobre x também. À medida que x tende a menos infinito, isso aqui está indo a zero. A única diferença aqui é que ele está indo a zero por aqui, está vindo a zero pela esquerda. Ou seja, estou me aproximando cada vez mais do zero pela esquerda. Quando x tende a menos infinito, ou seja, x é um valor muito alto, 1 sobre x vai tender a zero pela esquerda. O limite quando x tende a menos infinito de 2 sobre x na quarta, análogo, né? Só que aqui vai tender a zero pela direita, porque vai ficar um valor positivo no denominador, por causa daquela potência par. Então, aqui estaria dando 1. Para onde é que está indo esse limite? Olha, o numerador está indo para uma constante, 1, e o denominador está indo para zero. Isso aqui seria um cálculo informal. Ou seja, era como se fosse 1 sobre zero. Não é zero, né? É uma coisa que está tendendo a zero. Então seria uma coisa fixa no numerador, dividido por um valor muito pequeno no denominador. Isso aí vai crescer muito. Então, onde é que está indo esse limite, né? O que você tem que tomar o cuidado, tá? Qual é o cuidado que você tem que tomar? X está tendendo a zero pela esquerda. Se eu estivesse me aproximando de zero por aqui, né? Pela esquerda. E aqui pela direita. Então eu estou com valores, porque como o x está tendendo a menos infinito, ou seja, vamos imaginar aqui, está maior essa reta. Vamos imaginar que eu tenho aqui o menos infinito e aqui o mais infinito. Como o x, está vindo para cá, são valores negativos. Como eu fiz o cálculo, isso aqui está se aproximando de zero, mas está se aproximando de zero por valores negativos de x. Coisa fixa positiva, dividido por uma coisa que é zero, mas é um zero negativo, vai a menos infinito, ok? Então, o resultado final aqui, isso aqui vai a menos infinito. É como se eu estivesse dividindo 1 sobre zero, entre aspas, mas é um zero negativo pela esquerda. Então é 1 sobre uma coisa muito pequena negativa. Então é uma coisa muito grande, um valor alto, eu quero dizer, né? Então vamos fazer uma coisa diferente. Vamos analisar só o denominador para ficar mais claro para vocês aqui. Então, para não deixar nenhuma dúvida, vamos analisar só o denominador para vocês entenderem que isso aqui está indo a zero pela esquerda. Como assim? Se a gente analisar só o denominador, para onde é que está indo isso, tá? 1 sobre x mais 2 sobre x na quarta. Tá? Estou analisando só o denominador. Se você quiser aqui, você pode fazer o mínimo entre os dois, só para vocês entenderem. Isso aqui é o limite quando x tende a menos infinito. Se tu juntar ali o denominador, você ficaria com x na quarta, fazendo o MMC. Daria o que? X na quarta dividido por x é x ao cubo. Então seria x ao cubo mais 2. Aqui já dá para perceber bem. Quando o x tende a menos infinito, se eu usar aquela regrinha informal, basta eu analisar o numerador pelo denominador. E isso aqui, na verdade, é como se eu analisasse x ao cubo sobre x na quarta, que dá 1 sobre x. Então, informalmente, seria o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x. Aquilo que eu estava dizendo. Então isso aqui seria 1 sobre uma coisa muito grande negativa. Ou seja, isso aqui vai ficar uma coisa muito pequena, só que negativa. Isso aqui vai tender a zero. Só que vai tender a zero pela esquerda. Então o denominador está indo para zero pela esquerda, por valores negativos, se aproximando de zero por valores negativos. Então, como o numerador é fixo, é 1, dividido por zero, um valor muito pequeno, negativo, vai dar menos infinito. Tá? Só abrir esse parênteses aqui para deixar claro para vocês por que o denominador está indo a zero pela esquerda. Então, o resultado final, 1 sobre zero pela esquerda, vai dar menos infinito. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Dá um like lá se você gostou. Conheça as 110 questões de cálculo diferencial resolvidas. Um grande abraço.